Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Fisiologia Vegetal. Ainda vamos falar sobre hormônios, né? E os hormônios de hoje são a citocinina e o ácido abscísico. Pessoal, o hormônio vegetal, tá? Assim como os nossos hormônios, eles têm por função controlar o desenvolvimento da planta, tá? A citocinina, ela é produzida lá nas raízes, né? Então, lá embaixo da planta. E ela é transportada para todo o resto do corpinho da planta através do xilema, certo? Bom, o que a citocinina faz? Se vocês assistiram já aos vídeos de divisão celular, talvez fique um pouco mais fácil entender isso. Porque quando a gente estudou divisão celular, a gente estudou algumas fases específicas da divisão celular. A gente estudou prófase, metáfase, anáfase, telófase e a última fase se chama citocinese, tá? Citocinese é um fenômeno que faz referência ao processo de divisão celular, quando tem uma célula e essa célula vai se dividir em duas. Esse fenômeno a gente chama de citocinese. E o nome desse hormônio, citocinina, foi em homenagem a essa fase, citocinese, né? Porque a função da citocinina é justamente essa, dividir células, né? Promover a formação de mais células. Então, é isso que ela faz, dá origem a mais e mais e mais células. Ela atua principalmente, pessoal, nas gemas laterais. Se vocês lembrarem dos nossos vídeos anteriores, a gente falou que tem gemas apicais e gemas laterais que partem nas regiões de nó, né, onde a gente teria raminhos ali. Na axila ali entre o caule e um ramo, sempre tem uma gema lateral. E aí a gente estudou que a auxina ela é responsável pela dominância apical, né? Que quando tu tem a gema apical ali produzindo a auxina, todas as gemas laterais, elas deixam de se desenvolver, elas ficam paradas, latentes. Agora, se tu poda essa gema apical, as raízes produzem citocinina e a citocinina vai ser transportada em direção ao caule através do xilema. Quando a citocinina atinge essas gemas laterais, elas vão se desenvolver e dar origem a novos ramos, novas folhas, novas flores, né? E mais tarde, né, pode se desenvolver novos frutos. Então, basicamente, essa é a função da citocinina. E uma outra coisa muito legal que a citocinina é capaz de fazer é retardar o envelhecimento da planta, retardar o amadurecimento dela, né? Então, é um hormônio também que atuaria em contraponto ao etileno, que é um dos hormônios que nós estudamos no vídeo anterior. Bem bacana a citocinina. E o último fito-hormônio que nós vamos estudar nesse curso é o ácido abscísico. O ácido abscísico, pessoal, ele é produzido pelas folhas, pela coifa, que é um tecido estéril, né, que protege a extremidade da raiz, e pelo caule, tá? Então, essas são as estruturas que produzem o ácido abscísico. O ácido abscísico ele vai ser transportado para o resto da folha através do xilema e do floema. Ele vai atuar nas plantas, pessoal, como um inibidor do crescimento. Meu Deus, por que diabos eu preciso de um hormônio que iniba o crescimento de uma planta? Talvez isso possa parecer um pouco estranho para nós que somos de um país tropical como o Brasil, né? E que na maior parte dos estados brasileiros a gente tem, né, calor o ano inteiro. Aqui no sul é um pouco diferente o papo, a gente está passando frio aqui no inverno. Mas existem regiões, né, do mundo, por exemplo, no norte da América, em que o inverno, pessoal, ele é muito rigoroso mesmo, assim, de nevar bastante, de fazer quase menos 25, menos 20 graus, né? Então é muito gelado. E lá existem florestas enormes, chamadas florestas decíduas ou florestas caducifólias, aonde no inverno, se tu entra nessas florestas, parece assim, ó, que as árvores elas estão todas mortas, porque tu só enxerga galho, tu só, né, caules, né, e ramos assim, sem folhas, sem flores, sem frutos, sem nada. Parece que as árvores estão mortas mesmo. E aí o que acontece? Por que elas fazem isso? Porque o inverno é muito rigoroso. E em função desse frio extremo, o metabolismo das plantas fica muito baixo.
Então, elas acabam utilizando o ácido abscísico para parar o desenvolvimento delas, já que nesse frio todos, elas não teriam energia suficiente para conseguir produzir glicose para suprir, né, esse desenvolvimento que elas poderiam ter no verão. Então, no inverno, elas ficam mais latentes, elas ficam mais paradinhas. Aí, quando começa a esquentar, quando começa a chegar a primavera, né, e o verão, o ácido abscísico tem sua produção diminuída, e aí a planta começa a se desenvolver mais. Vem a auxina, né, vem a citocinina e começa a promover o desenvolvimento da planta como um todo. E aí a gente vai ter novos caules, novas flores, novos frutos, né? E aí quando chega o verão é aquela festa lá nessas florestas decíduas. É bem bonito de se ver. Chega o outono, começa a ficar mais geladinho, as folhas começam a cair e se preparar para o inverno rigoroso que vai vir de novo. Tudo isso só é possível, essa sobrevivência ao inverno, ela só é possível graças ao ácido abscísico, que vai então diminuir o metabolismo dessas plantas. O ácido abscísico, pessoal, tem uma outra função super importante, que é interferir no funcionamento dos estômatos. Tá? Os estômatos são aquelas células que abrem um poro nas folhas, né? A gente já tinha conversado sobre ele numa outra oportunidade, num vídeo anterior. A gente viu que os estômatos eles são formados pelas células guardas e pelas células adjacentes aqui, que são células companheiras. Os estômatos eles vão conseguir abrir esse poro se eles estiverem cheios de água, né? A gente estudou que esses estômatos só conseguem ficar túrgidos, cheios de água, quando ocorre o bombeamento de potássio para dentro deles, né? Então, o que acontece? Se, por exemplo, a planta estiver passando por estresse hídrico, ou seja, se estiver faltando água para ela, sei lá, um período de seca, tá rolando seca e ela não consegue mais absorver água. O que vai acontecer é que o ácido abscísico vai começar a entrar em atividade. Essa planta não pode ficar sem água, porque a água é importante para vários fenômenos catalíticos dentro da célula, dentro de todas as células, né? É importante para a própria fotossíntese, a gente tem a fotólise da água durante a fotossíntese, então não tem como a planta sobreviver sem água. Então, para que ela evite perder água por transpiração nesse momento de seca, os estômatos têm que se fechar. E eles vão se fechar em função da presença do ácido abscísico. O ácido abscísico ele vai drenar o potássio de dentro dos estômatos e com a saída do potássio sai também a água de dentro dessas células. E aí quando a água sai de dentro dessas células, essas células vão acabar ficando murchinhas e vocês sabem que elas murchinhas acabam fechando ali o poro que permitia a saída de água na forma de vapor, né? Então, se esses poros são fechados, ela evita a perda de água por transpiração e ela fica super bem, tá? Quem não lembra dessa história aqui do estômago abrir, do estômago fechar em função da entrada ou saída de potássio, dá uma olhadinha nos nossos vídeos anteriores lá em relação ao funcionamento dos estômatos. Lá a gente explica isso bem direitinho. E outra coisa super, master, mega, hiper legal que o ácido abscísico faz é a questão da dormência das sementes. Pessoal, existem sementes que podem ficar viáveis durante muitos anos, às vezes centenas de anos, tá? Pode ter uma semente que foi desenvolvida centenas de anos atrás e hoje em dia ela pode germinar. Obviamente, isso não acontece para todas as plantas, tá? São casos extremos, mas é muito interessante saber que existem sementes que podem ficar viáveis durante tanto tempo. E, inclusive, existem sementes que essas sementes que têm essa propriedade da dormência, que elas só conseguem germinar depois que vem a chuva. Não em função necessariamente do fenômeno da embebição que a gente tinha visto lá para a giberelina, mas porque a chuva vai lavar o ácido abscísico que cobre as sementes. Então, só depois que o ácido abscísico que cobre as sementes sai, é que elas conseguem germinar. Porque o ácido abscísico promove dormência em sementes. Bem legal, né? Então tá, gente. Beijo e até a próxima aula.